Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero te ensinar a fazer um pão australiano, que é aquele pão que leva cacau e especiarias na massa, sabe? E esse é totalmente sem glúten e sem lactose, muito fácil de fazer. Olha só! Então primeiro a gente vai separar todos os ingredientes, a lista de ingredientes está aqui embaixo desse vídeo. Você vai começar colocando dentro de um bowl todos os ingredientes secos. Coloca os ingredientes secos ali, as farinhas, o cacau, as especiarias, o fermento, o açúcar, tudo. E aí você mistura previamente, né? Então mistura, faz um mix com os secos para que eles se misturem bem. E depois, por último, você vai colocar os ingredientes líquidos. Então você vai colocar os ovos, a gordura, o vinagre e a água. Atenção, eu recomendo que você coloque a água aos poucos, tá? Para ir misturando aos poucos também. Então você coloca todos esses líquidos no centro desses secos e vai misturando aos poucos. Você pode misturar com uma batedeira, se você achar melhor, ou então fazer como eu fiz na mão mesmo, tá? Com um fouet ou com uma espátula. E você vai misturando até que ele fique bem homogêneo. Observa que eu vou colocando água aos pouquinhos, para que a massa ela fique bem pegajosa. Ela não vai ficar totalmente líquida e ela também não vai ficar pesada, porque se ela ficar uma massa muito dura e pesada, o pão vai acabar ficando muito duro e pesado. Então você vai deixar uma massa pegajosa. Feito isso, deixa essa massa dentro do bowl onde você misturou ou coloca em um outro recipiente, fecha ou cobre com um paninho e deixa descansar. É importante que você respeite esse tempo de fermentação por pelo menos umas 5, 6 horas, tá? Não tem problema se você for até umas 9 horas de fermentação, mas eu recomendo que você fermente pelo menos 5 horas. Essa fermentação longa, ela vai degradar os carboidratos mais simples e ela também vai trazer muito mais riqueza de sabor para o seu pão. Passado esse tempo, você vai ver que vai ter um monte de bolinhas de ar dentro da sua massa. E aí, o que você vai fazer? Vai quebrar essa fermentação, então vai tirar essas bolinhas de ar, tá? Com uma espátula você vai mexer muito bem essa massa para que ela volte a ser o que era antes de fermentar. Vai colocar a sua massa numa forma untada e enfarinhada, no caso aqui eu passei cacau na minha forma. E a minha forma, ela tem 19 centímetros de comprimento, tá? É uma forma padrão de bolo. O tamanho dessa massa aqui é um tamanho de massa padrão, tá? Então ela não dá uma massa super grande e nem uma massa muito pequenininha não. Coloca a sua massa dentro da forminha. Você pode fazer o acabamento com uma colher e um pouquinho de água para deixar a massa bem lisa por cima, tá? Para que o seu pão não fique esquisito depois de assar. E aí você pode peneirar um pouquinho de farinha por cima. Eu usei aqui farinha de milho, porque o contraste fica muito bonito e o sabor também fica bem legal, combina com esse pão. Feito isso, você vai ligar o forno para ele aquecer. Eu tô assando a 220 graus no meu, porque o meu forno ele é bem preciso. Se você não tem certeza se o seu forno é preciso ou não, coloque a temperatura um pouquinho mais alta para que ele possa dar esse salto de forno quando você colocar lá dentro. Enquanto isso, seu pão ele vai descansar um pouquinho fora do forno, mas não deixa ele descansar muito se a temperatura na tua cidade estiver muito alta, tá? Para que o fermento não perca força mesmo, ele vai crescer no máximo um dedinho fora do forno. Depois você coloca o pão dentro do forno e deixa ele dar o salto. O salto é quando o pão dobra de tamanho, né? Então, depois que ele deu esse salto, você vai reduzir a temperatura para 180 graus mais ou menos até que ele termine de assar. O tempo total vai levar em torno de 30 a 40 minutos para esse pão ficar assado. E caso você tenha um termômetro de espeto, daqueles que mede dentro do pão, a temperatura interna do seu pão ela tem que estar acima de 93 graus. Com isso, seu pão com certeza está assado. E depois é só aproveitar. Tenho certeza que você vai adorar esse pão. Ele fica excelente para consumir com manteiga clarificada, bem fresquinha. Fica sensacional. Ah, e lembra de cortar o seu pão sempre de morno para frio. O pão, sempre que a gente faz, a gente desenforma ele, né? Tira ele da forma ainda quente, para que ele não fique suando e gerando umidade embaixo,
porque isso também prejudica. Então, assim que você conseguir, já tira o seu pão da forma, deixa ele esfriar em cima de uma grade e aí depois você corta quando ele estiver de morno para frio, tá? Porque assim o interior dele já tá bem assadinho e também não corre o risco dele ficar com aquele aspecto gelatinoso quando você corta, sabe? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você faça esse pão e depois me conta aqui o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!